E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e nesse vídeo aqui eu vou trazer a segunda parte da importância da musculação para o idoso. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a perda de força e massa muscular, principalmente devido ao desuso e não à velhice. Eu expliquei que se o idoso treinar bem, ele consegue ter o mesmo resultado de um jovem. Agora, o idoso não tem, o idoso perde tanta massa muscular, tanta força, por quê? Porque ele não treina. Mas se ele treinar, ele tem um bom resultado. Eu expliquei isso lá. Expliquei também os benefícios da musculação no aumento de força e na massa muscular, que é o que é importante para o idoso. E nesse vídeo eu vou trazer outro tema, por exemplo, como ter bons resultados treinando pouco, vou explicar. Por que a musculação é uma das melhores atividades, por que você deve preferir a musculação ao invés de outras atividades. E também, todos os idosos podem treinar ou existe restrição? Eu tenho um idoso que, sei lá, tem diabetes, tem hipertensão, tem algum outro problema, ele não pode treinar ou ele pode? Eu vou explicar tudo isso para vocês daqui a pouquinho, beleza? Mas não esquece, como sempre, de deixar sua curtida aqui, se inscrever no canal, para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas, beleza? E aproveita para enviar esse vídeo aqui para o seu amigo, ou que tem a mãe já é idosa, o avô, a avó, e manda para os seus parentes também, para eles saberem a importância que é a musculação para o idoso. Beleza? Então, aguarde aí, que daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou trazer mais informações. Então, vamos lá. Por que a musculação é uma das principais atividades? Primeiro, porque como o idoso ele perde fibra de força e potência, a musculação ajuda a reverter isso. Na musculação eu consigo treinar força e potência. E ganho também de massa muscular. Então, a musculação é uma atividade que eu consigo fazer isso de forma eficiente. Na musculação, eu tenho um maior controle do ambiente. Por exemplo, o exercício não tem coisas mirabolantes, não, igual algumas outras atividades por aí, né? Então, é um ambiente controlado. Eu coloco lá ele sentado no exercício, faz o exercício tranquilo, um ambientezinho controlável. Eu controlo também outras variáveis, por exemplo, pressão arterial. Se o idoso é um hipertenso, não pode subir tanta pressão, eu consigo controlar isso de maneira mais fácil. Se ele for um cardiopata, que não pode aumentar muito a frequência cardíaca, lá no exercício, sentadinho, eu consigo controlar isso facilmente. Então, é um ambiente muito mais controlável. Eu consigo fazer treino simples e prático com exercícios funcionais. O que é funcionais? É que são exercícios que o idoso faz normalmente, dentro de casa. Por exemplo, se um idoso tem que empurrar um móvel lá na casa dele, vai empurrar um guarda-roupa, é como se fosse simulando o exercício de supino. Eu faço isso na academia e simulo esse movimento. Se ele vai puxar um móvel, eu consigo fazer isso numa puxada, numa remada. E é uma atividade que o idoso consegue fazer. Ele vai puxar um móvel, vai pegar uma sacola do chão. Isso tudo eu consigo simular na academia. Um idoso vai agachar na academia. Isso simula o quê? Eles levantar de uma cadeira, levantar do sanitário, levantar da cama. Então eu consigo simular exercícios da vida diária dele na academia. Isso é perfeitamente fácil de fazer. E eu consigo ter ótimos resultados treinando pouco tempo, treinando menos. Por exemplo, eu consigo dar um aumento de massa muscular, dar um aumento de força para o idoso com um treinozinho de 20 minutos, de 30 minutos, 2 vezes por semana, 3 vezes. Então, com pouco tempo de treino, eu já consigo dar enormes benefícios. Então, é a forma mais simples e prática de eu ganhar força e massa muscular ao mesmo tempo. Então eu ataco os dois problemas principais do idoso com a atividade só, com a musculação. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui, rapidinhos. Esse estudo aqui, ele pegou idosos, saudáveis, idosos nenhum tinha problema, todo mundo saudável, de 60 a 72 anos, os idosos tinham 3 meses de musculação. Olha como o treinozinho era simples. 3 séries de cadeira extensora e 3 séries de cadeira flexora. Pronto, só isso. 3 de um, 3 de outro, acabou o treino, vai para casa. Resultado, a força nos extensores, no quadríceps, aumentou mais de 100%. A força nos flexores, no posterior aqui de coxa, aumentou mais de 200%. E a hipertrofia na coxa aumentou 11%. Isso em 3 meses. Quanto, meu amigo, tem jovem que treina 6 meses, treina 1 ano, treina 2 e não tem um resultado desse. E isso um idoso conseguiu com um treinozinho simples desse. Agora o treino era bem feito. E esses jovens, a maioria deles, fazem um treino muito meia boca. Tá bom? Mas, Alexandre,
Aí eram idosos saudáveis. Se o idoso tiver algum problema, alguma doença, ele pode treinar ou não? Claro que pode, gente. Lógico, vai adaptar o treinamento. Esse estudo aqui, ele pegou idosos, ó, que na média tinha 90 anos. Tinha idoso com mais de 90, mas na média que era 90. Olha os problemas que alguns deles tinham. Artrite, problema cardiovascular, fraturas por osteoporose. Alguns eram hipertensos. Então isso era algum dos problemas que eles tinham. Para você ter uma ideia como eles eram debilitados, eles levavam 22 segundos para caminhar 6 metros. Alexandre, o que é 6 metros? É 6 passadas largas, 6 passadas que você dá. Então você leva o que aí? 2, 3, 4 segundos? Um idoso levava 22 segundos para percorrer esses 6 metros. Então era uma galera bem debilitada. E eles faziam, ó, 3 vezes musculação por semana. Segunda, quarta e sexta. Não era nem todo dia. 3 vezes por semana durante apenas 2 meses. Então 3 vezes por semana durante 2 meses. Resultado, ganho de força 174% e a hipertrofia nas coxas 90%. Então veja que isso faz a total diferença na vida do idoso. E detalhe, idosos aqui, doentes, idosos com vários problemas. E o cara treinou 2 mesezinhos só e teve esse monte de benefício aí. Mas Alexandre, tudo bem, eu já entendi. Agora eu não gosto muito de fazer musculação não. Só tem musculação ou posso fazer qualquer coisa? Não, gente, não pode ser qualquer coisa também não, né? Tem que ser atividade que faça você ganhar força e massa muscular de maneira eficiente. Nem toda atividade ganha força e massa muscular, né? Mas tem que ser uma atividade dessa forma. Para você ter uma ideia, esse estudo aqui, ele pegou idosas que na média tinha 87 anos, né? E a galera treinou, ó, 2 meses e meio. Então, 2 meses e meio fizeram o quê? A metade delas fez musculação e a outra metade fez uma atividade placebo. Uma atividade que ele sabia que não ia dar nenhum resultado. Como assim, Alexandre? Placebo? Simples. Como é que eu sei que um suplemento está dando resultado? Eu pego um estudo, dou o suplemento mesmo para uma pessoa e para outra pessoa eu dou qualquer outra substância que não é nada, para saber se vai dar o resultado ou não. Como é que eu sei que um comprimido, um remédio está dando certo? Eu dou um remédio mesmo para uma pessoa e dou uma pílula qualquer, que não tem nada lá, para outra pessoa. Eu sei que um tem um remédio, o outro não tem. Aqui é a mesma coisa. Ele testou musculação, que ele queria saber se dava o resultado, e testou uma atividade qualquer, um placebo. Quais eram essas atividades? Caminhada, calistenia e alongamento. Então, o que para muita gente, para muitos profissionais, para muitas pessoas, é um treino mesmo para idoso, né? O que é que as pessoas botam para o idoso fazer? Caminhada. É um treino mesmo para o idoso. É isso que deve ser feito. O alongamento, um idoso tem que alongar. Então, o que para muita gente é um treino, aqui foi usado como placebo, qualquer atividade. A maioria desses idosos, para você ver o grau de como eles eram debilitados, a maioria usava cadeira de roda, andador ou bengala. Apenas alguns andavam sem nenhum auxílio. Então vamos ver o que é que a musculação aqui causou neles. Olha aqui. Ganho de força, mais do que 100%. E detalhe, quem estava de cadeira de roda foi para andador, quem estava de andador foi para bengala e quem estava de bengala andou por conta própria. Então veja a diferença na vida dessas pessoas que a musculação causou. Agora, detalhe, ó. Apenas quem fez musculação teve esses benefícios. Quem fez caminhada, mudou nada. Quem fez calistenia, mudou nada. Quem ficou alongando, mudou nada. Só teve essas alterações aí os idosos que fizeram musculação. Então veja a importância que é essa atividade para o idoso. Mas para isso tudo acontecer, já finalizando aqui esse vídeo, o treino deve ser feito de alta intensidade. Então não é aquele treinozinho que você bota o idoso lá com os cotonetezinhos, aqueles pezinhos coloridos lá, bem devagarzinho, não. Não, gente, tem que ser um treino bem feito. Mas Alexandre, o idoso, ele pode treinar intenso? Pode. Qual é o problema? Esse estudo aqui, ele pegou os jovens, ó, de 20 a 30 anos e idosos de 65 a 75. Fizeram, meu amigo, ó, drop set. O que é drop set? Você faz o exercício até a falha, terminou, trava o peso, diminui o peso e continua sem descanso. Então, se eu vou fazer, sei lá, um leg press, eu faço o leg até a falha, travo, diminuo o peso e vou lá de novo até a falha de novo. Então, é muito intenso.
e colocou o idoso para fazer isso aí. Olha aqui o resultado de força e massa muscular. Olha o idoso aqui, antes e depois do treino. Teve o mesmo resultado do jovem, meu amigo. Não mudou nada. Isso um treino de alta intensidade. Então não tem nenhum problema. Desde, lógico, que você tem um profissional adequando esse treinamento. Mas não tem nenhum problema. Eu tenho alunos idosos que treinam em alta intensidade. Treinam ali perto da falha. E nunca tiveram nenhum problema. Esse outro estudo aqui também, ele pegou aproximadamente 400 mulheres idosas. Ninguém fez dieta, detalhe, nenhuma idosa fez dieta. E treinou por 3 meses. Resultado, todas aumentaram força, a média em 100%, aumento do supino em mais de 100%, a força no supino, a carga do leg, chegou a triplicar depois que terminou o treino, e todas diminuíram circunferência de cintura. Então, olha esse monte de resultado aqui, sem fazer dieta, só treinando. E aí? Então veja que a musculação, além de ter todos esses benefícios para a saúde, para a qualidade de vida, pode ajudar aí no emagrecimento, na hipertrofia, no aumento de força, o que tudo é fundamental para melhorar a qualidade de vida do idoso. Então as conclusões. O idoso, ele deve treinar com intensidade alta. Ele não pode, ele deve treinar. Mas lembre que a intensidade é relativa. Para alguns, levantar de uma cadeira já é máximo. Por exemplo, você vai ver um idoso, para ele treinar em alta intensidade, ele está fazendo um agachamento lá com 20, 30 quilos de cada lado no agachamento. Já vai ter outro idoso que, se ele levantar de um banco da cadeira, já vai ser alta intensidade. Então, é relativo, varia. Você vai ver um idoso que vai fazer um supino com 15 de cada lado, mas você vai ver um idoso fazendo só com a barra. Todo mundo vai estar treinando intenso, só que há casos e casos, é relativo, tá bom? Apesar do idoso fisiologicamente ter prejuízo, lógico, perde força, perde massa muscular, isso é normal, ele pode ter ótimos resultados com treinos curtos e intensos. Então, bota o idoso lá para treinar 20, 30 minutos em alta intensidade, já vai reverter boa parte desses prejuízos aí. Mesmo que tenha problemas de saúde, pode treinar, mas algumas alterações devem ser feitas no treino. Ou seja, se o idoso é cardiopata, tem que alterar o treino. É hipertenso? Também. É diabético? Também. Está com alguma lesão? Também. Pode treinar, mas tem que ser ajustado. Não precisa fazer musculação obrigatoriamente. Pode treinar em casa utilizando elástico, contando que o esforço seja alto. Não, Alexandre, é porque meu pai, minha mãe, meu avô, ele não quer ir para academia. Tudo bem, não tem problema. Você pode pegar um elástico, pode pegar uma liga, pode pegar uns halteres e fazer o treino em casa. Desde que esse esforço que ele esteja fazendo lá em casa seja alto. Não tem problema. Se você estiver fazendo uma puxada, uma remada, por exemplo, aqui na academia, em alta intensidade, ou com elástico lá na sua casa, o resultado é o mesmo. Não está em alta intensidade? Sim, o resultado vai ser o mesmo. Mas não pode ser de qualquer coisinha também não, tá bom? Porém, mais uma vez, é de suma importância o acompanhamento de um profissional de educação física capacitado. Então, se você quer levar o seu pai para treinar, procure um profissional de educação física. Não é só o idoso chegar lá e fazer qualquer coisa, não. Que aí vai ser pior do que se ele não estiver fazendo. Beleza? Então, contrate um profissional de educação física. Tem sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, leva, conversa com um profissional, aí você leva para academia. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí a importância que é a atividade física para o idoso. É fundamental, é obrigatório ele fazer musculação. Se ele não pode ir todo dia, não tem problema, nem precisa. 2 vezes por semana, 3 vezes, já vai ser suficiente. Beleza? Porque é melhor você fazer 2 vezes bem feito do que 5, 6 vezes por semana mal feito. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.